É oficial. Agora sim é oficial. Olavo de Carvalho morreu. É, não sabemos ainda qual foi a causa da morte, possivelmente foi por complicações da Covid, ele estava internado, né? Ele contraiu Covid tem algumas semanas e já estava desaparecido há um tempo das redes sociais e finalmente agora anunciaram, né, que realmente ele faleceu. Eu vou ler para vocês aqui o comunicado oficial aqui da página dele, aqui no Facebook, e diz o seguinte aqui, olha, foi 6 horas atrás isso. Nota de falecimento. Olavo Luiz Pimentel de Carvalho, 1947-2022, com grande pesar, a família do professor Olavo de Carvalho comunica a notícia de sua morte na noite de 24 de janeiro, na região de Richmond, na Virgínia, onde se encontrava hospitalizado. O professor deixa a esposa, Roxane, 8 filhos e 18 netos. A família agradece a todos os amigos as mensagens de solidariedade e pede orações pela alma do professor. Eu vi muita gente hoje de manhã celebrando, né, comemorando a morte do Olavo de Carvalho, mas sinceramente eu posso dizer para vocês aqui que tem pouquíssimas razões para comemorar. E eu vou explicar para você por que eu penso assim, mas antes disso, já deixa embaixo do comentário aqui dando um bom dia, como é que você está por aí, se inscreva no canal, curta esse vídeo e também confira meu texto novo na Amazon, o lançamento Itália, no qual eu conto algumas histórias de quando eu morei lá, e também confira, já que a notícia de hoje é essa, confira esse livro aqui, Meu Pai, o Guru do Presidente, que eu escrevi junto com a filha do Olavo de Carvalho, a Heloísa de Carvalho, no qual a Heloísa relata a experiência dela, né, filha mais velha, primogênita do Olavo, relata as vivências dela com o pai e como ele era, né? Porque aqui, para a gente compreender o impacto que ele teve na vida pública brasileira, né, na política brasileira, é preciso compreender quem é a figura por trás desse guru ideológico do bolsonarismo. Então, leiam esse livro, porque aqui vocês vão encontrar os elementos para a gente poder entender por que a morte dele pouca diferença vai fazer no cenário brasileiro. Mas antes de tudo, não há motivo para celebrar porque é a morte de alguém, né? Então, assim, sinceramente, eu não consigo me alegrar pela morte de ninguém, mesmo sendo uma figura, sabe, repugnante, que causou estragos numa geração inteira. Eu não consigo, porque tem uma família agora enlutada, tem amigos enlutados, então não consigo. E segundo ponto é que só haveria razões para celebração se esse grupo, incluindo Bolsonaro, incluindo Olavo de Carvalho, os olavistas, os bolsonaristas, jamais houvessem chegado ao poder. Jamais houvessem conquistado a influência que eles conquistaram. Aí sim haveria razão para celebração. Porque isso significaria que a população brasileira estaria, né, vacinada contra charlatões, contra mentirosos, contra propagadores de falsidades, contra essa distorção da política que foi feita. Mas não, as pessoas foram impactadas. E aí a gente entra num outro aspecto, como eu falei, que tem a ver com quem era o Olavo de Carvalho, né? Quem era essa figura que manipulou a política brasileira nos últimos anos. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, mas certamente ele atuou tanto em público quanto por trás dos panos para esse momento no Brasil. Quem era essa figura e por que ele foi tão importante para a direita brasileira? Antes de tudo, o Olavo ele sempre foi um líder de seita. De fato, não é exagero, não é, sabe, uma metáfora, não é, sabe, ele era o líder de seita. Ele era alguém que participava de seitas esotéricas, de várias seitas ele participou, foi líder de uma, pelo menos que eu saiba, e nessas seitas ele certamente aprendeu algumas técnicas de manipulação dos seguidores dele, que ele passa a adotar posteriormente na seita política que ele cria. Porque é o que ele fez. Ele tinha seguidores e ele operava como se fosse, sabe, uma seita. O guru, o sábio da montanha, que transmite conhecimento para os discípulos e criou uma geração de seguidores que vão continuar transmitindo a mensagem do Olavo de Carvalho mesmo após a morte dele. Então, assim, vai Olavo, fica aí Felipe G. Martins, fica Bernardo Kister, fica Alan dos Santos, fica Ítalo Marcilli, fica Zambelli, fica muita gente que vai continuar ainda manipulando o debate público a partir de práticas olavistas. E certamente esse círculo interno do olavismo, né, os alunos mais próximos dele, devem saber ou foram treinados nos métodos olavistas. Porque a diferença do Olavo de Carvalho é que, embora ele não fosse, sabe, uma pessoa genial, ele não era genial, embora ele manipulasse o conhecimento a seu favor, embora ele fosse alguém inescrupuloso, ele certamente compreendia o que ele estava fazendo. E aqui entra a questão, porque você não precisa ser o melhor no que você faz, não precisa ser o melhor, você só precisa ser um pouquinho melhor do que os seus adversários.
Então o que o Olavo fez foi compreender muitas táticas políticas adotadas por partidos de esquerda ou por grupos de esquerda e aplicar essas táticas. Que na verdade são táticas políticas desde sempre. Não são apenas da esquerda, são táticas políticas do jogo político. E o que o Olavo fez foi compreender qual era o jogo, como jogar esse jogo e combater fogo contra fogo. E ele sempre disse isso. Se você ouvisse as aulas dele, ele sempre tinha muito claro que o que ele fazia era combater os grupos comunistas, entre aspas, que são todos aqueles que discordavam dele, combater os comunistas adotando as táticas dos comunistas. E daí o que ele fazia era tentar instaurar em oposição a esse tal marxismo cultural, que seria essa hegemonia intelectual, cultural, artística, filosófica da esquerda no mundo, tentar implementar uma espécie de olavismo cultural na qual você teria um grupo de reacionários olavistas dominando a política, dominando a inteligência, dominando a cultura, a arte, as universidades. E é o que eles pretendiam, que era conquistar esses espaços de prestígio para poder moldar a percepção das pessoas. E eles conseguiram, de certo modo, isso. Então a gente não pode menosprezar que isso aconteceu. Então, por exemplo, a gente tem agora vários jornalistas olavistas, vários jornalistas que estão, sabe, não apenas no Jovem Pan, que é um reduto olavista, mas em outras emissoras, em outras rádios, em televisões, propagando a mensagem olavista. Você tem essas pessoas publicando livros, você tem essas pessoas publicando jornais, você tem essas pessoas na política. Há muitos olavistas na política hoje, você tem essas pessoas... Bem, basta pensar, né? Tivemos um chanceler, um ministro de Relações Exteriores olavista, que foi Ernesto Araújo, aplicando o olavismo nas relações exteriores do Brasil, na diplomacia brasileira. Havia olavistas como o Flávio Morgenstern, por exemplo, ou o Alan dos Santos, dando palestras na Fundação Alexandre de Gusmão, que é um espaço para ensinar diplomatas. Olavistas estavam ensinando teorias conspiratórias para diplomatas brasileiros. Você tem essas pessoas em diferentes espaços, na universidade também. Atualmente você tem olavistas dando aula em universidades. Então eles conseguiram, de fato, talvez em pequena medida, ocupar espaços de prestígio, que era a disputa deles, para concorrer com os comunistas, entre aspas, né, com a esquerda. Então, como eu falei, não há razões para celebrar nada, porque o impacto do olavismo, o impacto daquilo que o Olavo de Carvalho fez ao longo desses últimos anos, será duradouro. É uma questão aqui, talvez, de uma geração enfrentando o câncer do olavismo. Isso vai impactar em eleições futuras, isso vai impactar na produção intelectual no Brasil, isso vai impactar na cultura brasileira. Basta pensar, por exemplo, Brasil Paralelo, que é uma peste de propaganda olavista. Eles tentaram se descolar do olavismo nos últimos anos, mas o que eles propagam é justamente as noções olavistas. Então, esse grupo de produtores vão continuar gerando documentários que atingem centenas de milhares de pessoas propagando a mensagem do Olavo de Carvalho. É claro que a morte do Olavo agora, né, em 2022, ela tem um impacto muito menos significativo, ela tem um impacto muito menor do que teria se ele morresse em 2019, por exemplo, logo após a vitória do Bolsonaro. Porque ao longo desses últimos anos, muita gente, né, inclusive a gente aqui no canal, mas muita gente, jornalistas, intelectuais, resolveram confrontar o Olavo de Carvalho. A princípio ignoraram o Olavo, né? Não vale a pena tocar aqui nesse monte de lixão aqui, não vale a pena mexer nesse esgoto. Então ignoraram o Olavo. E ele foi crescendo no pântano, foi crescendo, foi se fortificando, até um ponto que passou a impactar na política. Em 2019, quando ganha o Bolsonaro, as pessoas começam a buscar, né, de onde vem a influência do Bolsonaro e chegam ao Olavo de Carvalho, aí perceberam que era importante confrontar essa figura. Então, como eu falei, a imprensa bateu sem piedade no Olavo de Carvalho. E aí foi, aos poucos, desmoralizando o Olavo, destruindo a reputação dele, até um ponto que hoje ele é uma piada, né? Então, assim, quem segue o Olavo hoje são os fanáticos, os discípulos fanatizados do Olavo, que ainda acreditam naquilo que ele diz. Mas quem já viu uma reportagem sobre ele, quem já pesquisou sobre esse cara, sabe quem ele é, sabe o que ele transmitia, sabe o que ele dizia e como era um monte de bobagem. O fato é que o Olavo nunca foi inovador, ele nunca foi inventivo, ele nunca criou nada novo. O que ele fazia, basicamente, era importar mensagens, ideias, teorias conspiratórias norte-americanas para o Brasil. Ele era um importador de ideias. E daí ele trazia para o Brasil e propagava isso em seu canal, nos seus livros, nas redes sociais, ele jogava essas ideias no ar. Então hoje já há um séquito, né, já há um grupo de seguidores do Olavo que podem caminhar com as próprias pernas. Eles já fazem isso sem precisar passar pelo Olavo. Eles já vão lá, já sabem quais são as fontes, de onde eles vão buscar essas informações, de onde eles vão extrair esse lixão grotesco norte-americano para jogar para o Brasil. É o caso do Alan dos Santos. O Alan dos Santos talvez hoje seja muito mais importante em termos de importação de ideias para o Brasil do que o próprio Olavo de Carvalho. Porque ele já havia encolhido, já havia sido, sabe, neutralizado. Eu vi gente especulando que talvez o Bolsonaro quisesse, sabe, homenagear o Olavo de Carvalho agora, torná-lo patrono de alguma coisa, mas eu acho que isso não tem possibilidade, porque para ser patrono, por exemplo, da educação ou de alguma coisa, é preciso que isso passe pelo Congresso, como é o caso do Paulo Freire. O Paulo Freire é patrono da educação no Brasil por causa de um projeto de lei
proposto pela Erundina. Então, assim, foi algo que passou pela Câmara, pelo Senado e foi sancionado pela presidente Dilma. Então, nesse caso, eu acho que tem pouquíssimas chances de que o Olavo tenha algum tipo de, sabe, honraria nesse tamanho. Talvez receba ali algum tipo de honraria local, talvez ganhe o nome de rua, mas, no final das contas, o estrago será duradouro. Não vai acabar agora. Ele é uma figura que contaminou o debate público, ele tem um impacto, vai ter impacto. Não sei até quando esse impacto vai perdurar. Essa é uma grande questão, na verdade a gente levanta essa questão nesse livro aqui mesmo, a gente levanta essa questão, qual será o legado do Olavo de Carvalho, se ele será lembrado daqui 100 anos. Eu acho que não, eu acho que ele será tipo uma nota de rodapé da história brasileira, assim, olha só, nesse momento em particular da história brasileira, com o Bolsonaro no poder, havia essa figura grotesca, bizarra, influenciando o governo. Acho que será isso, basicamente. Não imagino ele criando uma escola olavista, não imagino. Eu acho que ele vai ser esquecido em breve, inclusive, mas, como eu falei, o impacto no debate público já foi feito e agora é importante continuar enfrentando isso, enfrentando a desinformação, enfrentando as fake news, enfrentando as teorias conspiratórias, porque essas pessoas estão se comunicando com os demais. Só uma última coisa para encerrar esse vídeo aqui. Como eu mencionei esse livro aqui, enquanto a gente escrevia o livro, eu e a Heloísa a gente se perguntava, né? Será que o Olavo vai ler esse livro? Como ele vai reagir quando esse livro for publicado? Porque aqui conta histórias cabeludas, o Olavo de Carvalho, né? E daí a Heloísa me disse o seguinte, né? Quando o Olavo souber desse livro, ele vai gritar, ele vai espernear, ele vai dar murro na mesa, ele vai xingar todo mundo, mas ele não vai falar uma palavra sobre o livro. E isso é uma coisa curiosa, porque antes do livro ser publicado, ele publicava nas redes sociais me xingando, criando apelidinhos pra mim. Depois que o livro saiu, ele não deu um pio. Ele não falou nunca mais meu nome. E isso pra mim serve, né, como um exemplo de como ele sabia como operar, de como ele sabia como proceder, de como ele conhecia algumas táticas de comunicação de modo a destruir inimigos ou neutralizar esses inimigos, silenciar esses inimigos. Porque, por exemplo, o Olavo sabia que se ele mencionasse esse livro aqui, se ele abrisse a boca e falasse desse livro aqui, mesmo que fosse para criticar, é um lixo, minha filha escreveu esse livro lixo, mesmo se ele fizesse isso, já seria o suficiente para jogar as luzes, os holofotes sobre o livro e as pessoas fossem ler o que a Heloísa contava sobre o pai. Então ele jamais falou sobre o livro, ele jamais mencionou o livro, porque ele sabia que aqui tinha histórias comprometedoras sobre ele, porque ele sabia que ele vendia essa imagem, né, do cristão fervoroso, católico, sabe, pai de família, e no final das contas, o passado dele revelava muito sobre quem ele é e como ele operava. Ele sabia disso, e ele sabia que isso podia contaminar a mensagem dele. Então ele jamais abriu a boca para falar sobre a Heloísa depois disso, em raríssimas vezes, se não me engano, e ele jamais falou sobre o livro. Então isso demonstra para mim, como eu falei, como ele sabia o que ele estava fazendo. Talvez uma das poucas pessoas da extrema-direita brasileira que realmente sabia o que estava fazendo. E último detalhe, falando de livro aqui, eu vou compartilhar com vocês essa imagem aqui, que foi resultado de um trabalho feito pelo Monitor de Debate Político no Meio Digital, que é um grupo de pesquisa da USP, e que mostra ali como tudo na direita brasileira, mesmo quem não é olavista, mesmo quem não é seguidor do Olavo, como tudo na direita brasileira, na publicação de livros, está girando em torno do Olavo de Carvalho. Então, assim, você tem aqui vários livros publicados, quase todos eles partem de um ponto nodal que é o Olavo, né? Ele é alguém que de fato acabou, sabe, centralizando a mensagem da direita brasileira, acabou se tornando meio que um ponto focal mesmo, mas isso de alguns anos para cá já não é mais realidade. Você tem diferentes pontos de mensagem olavista, então é aquela coisa, cortou a cabeça da serpente, mas tem muitas outras cabeças ainda operando, então o olavismo não está morto, o Olavo se vai, morre, possivelmente de Covid, e ele era negacionista, né, vale lembrar também, era alguém que negou a pandemia, negou o coronavírus, dizia que era uma mentira, morreu possivelmente de Covid, imaginamos que ele não tenha tomado vacina também, porque ele era anti-vacina, então é alguém que se vai, mas a mensagem dele continua e ainda vai impactar na política. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Se vocês acompanharam as reações à morte do Olavo de Carvalho, o Bolsonaro se manifestou falando que um dos maiores pensadores da história do país tinha falecido. Sério, né? Aí você entende, né? Bolsonaro, que tem o guru ideológico, o Olavo de Carvalho, já compreende qual é a mensagem do Olavo, né? Qual é o vínculo desses dois aqui. Diga o que vocês pensam no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou apoiador para dar uma força, confira o livro sobre o Olavo, escrito em parceria com a Heloísa de Carvalho, a filha do Olavo de Carvalho. Confira o livro e se cuide. Um abração e até mais. Tchau.